Muito bem, pessoal. Nesta segunda parte da nossa aula de farmacologia, nós vamos falar sobre aspectos gerais da farmacocinética. Lembrando que a farmacocinética é a parte da farmacologia que estuda o movimento dos medicamentos, dos fármacos dentro do nosso organismo. Então, nessa parte nós vamos ver como se divide a farmacocinética. E ela pode ser dividida de uma forma geral em 4 etapas principais: a absorção, distribuição, metabolismo, que também pode ser chamado de biotransformação, e eliminação. Vamos para a definição inicial do que é a farmacocinética. A farmacocinética também é um nome que deriva do grego, que indica movimento, movimento do fármaco, e vai estudar qual é o caminho percorrido pelo fármaco dentro do nosso organismo. Os processos farmacocinéticos são a absorção, a distribuição, o metabolismo e a excreção, como eu acabei de falar para vocês. Dentro dos processos farmacocinéticos, nós vamos ter este conjunto de situações que podem acontecer e que estão relacionados, interrelacionados. Aqui a gente pode observar que os processos farmacocinéticos estão representados. Inicialmente a gente tem a aplicação de uma dose de um fármaco e aí ele vai passar então pelo processo de absorção, vai também ter que passar pelo processo de distribuição. O processo de distribuição ele é indicado por essas linhas com setas que vão indicando aí para onde esse fármaco está sendo levado. Então vai acontecer a distribuição, inclusive a distribuição vai acontecer para tecidos onde acontece o metabolismo, que acontece então a biotransformação. E por fim, a gente tem a saída do fármaco do organismo através da excreção. Vamos olhar cada uma dessas etapas de forma mais aprofundada. Inicialmente, a absorção. A absorção vai ser definida como a transferência de um fármaco do local da administração até a circulação sanguínea. Lembrando que é sempre a circulação sanguínea o nosso parâmetro de verificação. A velocidade e a eficiência da absorção vai depender de vários fatores. Dentre elas, uma das principais é a via de administração e, consequentemente, também a forma farmacêutica que está sendo utilizada. Aqui a gente tem exemplos de administração de 5 tipos de medicamentos e vias de administração diferentes. Nós podemos trabalhar com comprimidos revestidos de uso oral, que vão permitir a liberação do fármaco apenas no intestino. Eu tenho também comprimidos e cápsulas comuns que vão permitir a liberação do fármaco já na fase estomacal. Quando eu utilizo soluções, sejam em gotas ou em volume maior para uso oral, estas soluções elas permitem que o fármaco já esteja disponível assim que ele entra no trato gastrointestinal. Comprimidos que trabalham com matrizes dentro da sua estrutura também vão permitir uma liberação controlada, inclusive permitindo aí uma liberação mais prolongada em partes mais baixas do trato gastrointestinal. Da mesma forma, a gente vai ter acontecendo isso com comprimidos que têm revestimento para liberação modificada.
Muito bem, para que aconteça a absorção de um fármaco, é necessário que ele atravesse uma barreira. E a barreira que a gente tem do nosso organismo vai ser a membrana celular. Então a gente tem aqui representado nesta figura a membrana celular, que é uma bicamada fosfolipídica, que separa o meio exterior do meio interior da célula. Esta camada tem características que a gente já estudou nas disciplinas de bioquímica e fisiologia. A gente vai ter nesta camada, é uma camada que tem característica fluida, é uma camada composta por fosfolipídios. Além dos fosfolipídios, a gente vai ter proteínas. Muitas dessas proteínas pertencentes à camada da membrana celular podem até ser alvos farmacológicos. E a gente tem que, por essa membrana ser uma camada fosfolipídica, ela é relativamente impermeável a moléculas polares, ou seja, moléculas que têm carga têm dificuldade de atravessar essa membrana, enquanto moléculas que são sem carga e que são moléculas apolares, elas têm maior facilidade de atravessar a membrana. Existem alguns mecanismos bioquímicos que podem estar envolvidos no processo de absorção, em que as moléculas atravessam as membranas. A gente vai citar aqui alguns deles, que podem ser do tipo transporte passivo, que significa que o organismo não gasta energia para produzir esse processo de absorção. E ele pode ser dividido aqui em processo de transporte paracelular e o processo de difusão. Lembrando que o processo de difusão aí, ele acontece da área onde eu tenho maior concentração para uma área que eu tenho menor concentração. Já nos transportes do tipo ativo, a gente tem uma difusão que gasta energia. Então eu consigo, por exemplo, transportar fármacos que estejam numa concentração menor para um local onde ela está numa concentração maior. Mas para isso eu tenho que utilizar mediadores, como no caso da difusão facilitada, ou dos transportadores de fármacos. Isso vai ter um gasto energético para a célula. Bom, nesta figura nós temos uma das principais propriedades dos fármacos, que são propriedades relacionadas à sua capacidade de permeação nas membranas. Aqui a gente tem duas características que são muito importantes para a permeabilidade. A primeira delas é o tamanho molecular, o tamanho da partícula que está sendo introduzida na célula. O segundo parâmetro é o coeficiente de partição. O tamanho molecular, ele representa qual é o tamanho daquela molécula, qual é o peso molecular. Nós sabemos que as moléculas de tamanho maior têm maior dificuldade de atravessar membranas do que aquelas que têm tamanho reduzido. Isso é facilmente verificado aqui, nesse caso, em que eu tenho aqui uma molécula supostamente de 100 gramas por mol, que tem uma capacidade de permeação maior do que uma molécula que tem 800 gramas por mol, que vai ter uma capacidade de permeação relativamente menor. Dessa forma, moléculas menores têm maior facilidade para penetrar a célula. Guardem bem essa informação. Associado a essa característica do tamanho da molécula, nós também temos a característica relacionada ao coeficiente de partição. O que é o coeficiente de partição? O coeficiente de partição, ele representa quanto daquela molécula é lipofílica
ou hidrofílica. Ou seja, quanto que aquela molécula tem característica oleosa ou característica aquosa. Quanto maior o coeficiente de partição, a gente vai ter uma molécula mais lipofílica. Consequentemente, uma molécula que tem a maior capacidade de penetrar na célula, de permear as membranas celulares. Então isso é fácil de a gente identificar no gráfico também. Vamos usar aqui como exemplo a molécula de tamanho de 100 gramas por mol. Percebam que se eu tenho um coeficiente de partição menor, eu tenho também uma permeabilidade menor, enquanto que com o coeficiente de partição maior, a minha permeabilidade vai ser maior também aqui nesse caso. Outro fator que vai estar ligado de forma indireta à permeabilidade é em relação à característica ácido-base da molécula, do fármaco em questão. Quando a gente fala de uma molécula ácido-base, a gente tem que lembrar do equilíbrio químico. Um ácido pode ser representado como esta molécula que está não dissociada, ou a molécula dissociada, ou seja, com cargas eletrônicas. As moléculas com carga eletrônica, elas são mais hidrofílicas. Ou seja, elas têm molécula na sua forma não ionizada, ela é mais lipofílica. Então ela tem maior capacidade de penetrar as membranas celulares. Então é isso que acontece. Quando eu tenho um equilíbrio químico em que a forma não ionizada está favorecida, eu tenho então maior capacidade de absorção daquela molécula. Enquanto que quando eu tenho uma molécula que tem a maior capacidade, o maior favorecimento de estar na sua forma ionizada, na sua forma carregada, ele tem menor capacidade de ser absorvido. Então nessa figura aqui, vocês se atentem muito a esta parte, exatamente porque eu tenho aqui a capacidade de uma molécula não ionizada de atravessar a membrana, enquanto aquelas que estão ionizadas, elas estão aprisionadas no lado em que elas estão da membrana. Então ela não consegue sair desse lado, a não ser que ela se transforme na forma não ionizada. Isso vai ser importante quando a gente começar a correlacionar o pKa de cada fármaco e o ambiente em que esse fármaco está sendo absorvido. E aí a gente vai saber se ele tem maior capacidade de ser absorvido ou menor capacidade de ser absorvido. Aqui a gente tem uma tabelinha que mostra exatamente isso. Eu tenho aqui vários compartimentos do nosso organismo e o pH natural desses compartimentos. Vemos aí que temos pH desde pHs muito ácidos, como no estômago, até pHs mais básicos, chegando aí por volta de 8 no saco conjuntival, por exemplo, e no jejunum e ilho. Isso faz com que a capacidade de absorção ou não de determinado fármaco seja influenciado pelo pH do meio também. Quanto à absorção oral, nós temos este seguinte exemplo aqui do que acontece. Eu tenho um fármaco, um exemplo de um comprimido, que vai ser ingerido e vai ter contato com o suco gástrico do estômago.
esse suco gástrico do estômago vai provocar aí a dissolução desse fármaco e em seguida vai acontecer o esvaziamento gástrico. No duodeno, que é a parte do intestino que vai ser responsável pela absorção, vai acontecer então a absorção desse fármaco. Então o fármaco passa do sistema gastrointestinal para o sistema circulatório. Só que aqui a gente tem uma particularidade quando a gente fala de absorção oral. A circulação do intestino, as substâncias que são absorvidas através do intestino, elas não vão diretamente para a circulação sistêmica. A gente vai ter inicialmente o que a gente chama de circulação porta-hepática. Essa circulação porta-hepática faz com que as substâncias absorvidas pelo intestino elas sejam direcionadas inicialmente para uma circulação direcionada para o fígado. Esse órgão, que é o fígado, ele fica responsável pelo metabolismo ou biotransformação inicial de várias substâncias que são absorvidas. Então, após essa primeira circulação pela circulação hepática, a gente vai ter então, após essa primeira circulação e eventuais metabolismos de primeira passagem, que a gente chama aqui, o fármaco vai então ser direcionado para a circulação sistêmica e, consequentemente, ser direcionado para os órgãos-alvos, onde ele pode então fazer o seu efeito farmacológico desejado. Nesse ponto, nós temos que falar um pouquinho sobre a biodisponibilidade. Biodisponibilidade é um termo na farmacologia que vocês vão ouvir bastante e é importante que vocês consigam dominar bem o significado do que é biodisponibilidade. A biodisponibilidade ela pode ser entendida de uma forma bem simples como um percentual da dose que foi administrada que de fato chega ao sítio de ação. Para a gente é um pouco complicado medir determinados sítios de ação, determinados órgãos. O que a gente de fato faz é medir qual percentual da droga de fato chega à circulação sanguínea. Então vamos dar um exemplo aqui de uma dipirona 500 mg que é administrada por via oral. A dipirona ela vai ter uma biodisponibilidade de 90%. Isso significa que dos 500 mg da dipirona que foi administrada, cerca de 90% dela vai de fato chegar à circulação sanguínea. Então, de 500 mg de dipirona que foram administradas, 450 mg de fato chegaram à circulação sanguínea. Esses 10%, esses 50 mg de dipirona que não chegaram à circulação sanguínea, sofreram outros tipos de perda, não foram absorvidos corretamente, sofreram degradação, entre outros processos farmacológicos aí que não vem ao caso a gente comentar no momento. Importante também a gente encontrar esses gráficos aqui, que são gráficos que mostram pontos importantes na farmacoterapia. Percebam que esses gráficos eles são compostos de uma faixa azul em sua parte central. Essa faixa azul ela representa o que a gente chama de faixa terapêutica. Percebam aí que todos eles têm essa faixa terapêutica. Essa faixa terapêutica é a porção de concentração que o fármaco ele consegue produzir efeito farmacológico desejado sem produzir efeito tóxico para o paciente. Então percebam que aqui eu tenho a faixa terapêutica aqui azul representada. Abaixo dessa faixa azul eu tenho a faixa subterapêutica.
Ou seja, é uma faixa em que, se as concentrações do fármaco estiverem nesta região, eu tenho fármaco presente no meu organismo, só que eu tenho ele em quantidade insuficiente para produzir efeito terapêutico, efeito medicamentoso, o efeito que eu gostaria que aquele medicamento produzisse. Já quando eu aumento demais essa dose, o medicamento ele pode atingir o que a gente chama de faixa tóxica. Essa faixa tóxica vai ser a porção em que a concentração do fármaco atinge áreas em que ele produz efeitos tóxicos para o paciente. Então a faixa tóxica também não é desejável. Então, de uma forma resumida, nós queremos que as concentrações do fármaco durante um tratamento farmacológico estejam sempre dentro da faixa terapêutica. Aqui a gente tem 4 exemplos de comportamentos da farmacoterapia. Eu tenho aqui o mais usual, que é a dose terapêutica. Percebam que na dose terapêutica usual, hoje eu tenho a primeira dose aqui no tempo 0, e aí essa dose ela sobe, atinge um máximo aqui, mas depois ela decai. Aqui a gente tem a aplicação de uma segunda dose. Essa segunda dose faz com que a concentração do fármaco atinja a faixa terapêutica. Após um tempo, essa concentração decai novamente e atinge novamente faixa subterapêutica. A partir de uma terceira dose, eu tenho então o medicamento atingindo concentrações que variam, mas que variam sempre dentro da faixa terapêutica. No segundo exemplo aqui, eu uso um recurso muito utilizado principalmente em casos de antibiótico-terapia, em casos que eu quero um resultado mais rápido e efetivo. Eu uso a chamada dose de ataque. Na dose de ataque, eu utilizo na primeira tomada aqui uma dose substancialmente maior. Isso pode variar de caso para caso, mas em geral a gente utiliza o dobro da dose usual. Então isso faz com que a concentração do fármaco já após a primeira dose já atinja doses terapêuticas e nas doses seguintes se mantenham dentro da faixa terapêutica. No caso que eu tiver uma dose chamada tóxica, isso acontece quando a minha faixa terapêutica ela é um pouco mais baixa. Perceba aqui que eu tenho uma faixa de dose terapêutica que está aqui no nosso gráfico um pouco mais para baixo. Então, inicialmente eu tenho uma dosagem inicial, já atinjo doses terapêuticas, depois eu vou continuando essas dosagens até chegar num ponto em que eu começo a atingir a faixa faixa tóxica, né? Então aqui eu começo a apresentar provavelmente efeitos tóxicos em relação à aplicação desse medicamento. Do mesmo jeito, se eu utilizar dosagens pequenas demais, eu vou aplicar várias dosagens, mas sem nunca atingir efetivamente uma faixa terapêutica satisfatória. Apesar de aqui eu conseguir alguns pontos dentro da faixa terapêutica, logo ele decai para regiões onde eu não tenho a faixa terapêutica. Eu tenho faixa subterapêutica, concentrações equivalentes à faixa subterapêutica. Muito bem. A gente vai ter alguns fatores que vão influenciar na absorção dos fármacos. Aqui a gente vai listar 2 tabelas que vão mostrar alguns dos fatores, como eles podem influenciar a absorção de fármacos. Vamos só exemplificar alguns deles.
Eu tenho aqui a concentração, por exemplo, a dosagem. Quanto maior a dosagem, maior vai ser a absorção. Quanto menor a dosagem, menor a absorção. Quando eu tenho uma forma farmacêutica líquida, em geral, eu tenho maior absorção do que uma forma farmacêutica sólida. Quando eu tenho um órgão que tem área de absorção maior, eu também tenho maior absorção. Quanto menor, menor absorção. Um fator bastante importante dentro dos processos de absorção é a circulação local. O sangue é o local onde o fármaco de fato está circulando, né? Ele passou pela absorção ali e ele é absorvido e vai para a corrente sanguínea. Então, quanto maior esta circulação local, maior vai ser a absorção, porque o fluxo sanguíneo naquele local faz com que as concentrações desse fármaco dentro naquele local de absorção, elas sejam sempre mantidas mais baixas. Outros fatores que a gente tem e que são importantes, por exemplo, no processo de absorção de fármacos por via oral, é a motilidade intestinal. Quanto menor a motilidade intestinal, maior a absorção. O tempo de esvaziamento gástrico vai fazer com que, quanto maior esse tempo, maior tempo eu vou ter para esse fármaco ser absorvido também. Imaginem que o trato gastrointestinal ele é uma tubulação em que vai passando todo o conteúdo no seu interior, e quanto mais tempo esse conteúdo permanece ali, mais tempo o organismo vai ter para absorver aquelas substâncias que estão ali dissolvidas. Quanto menos tempo essas substâncias passam no intestino, menor capacidade de absorção também. Muito bem, pessoal. Falamos da primeira etapa do processo farmacocinético. Em seguida da absorção, a gente vai passar para a distribuição. A distribuição, de fato, é quando o medicamento passa da circulação sistêmica para os tecidos do organismo. Os tecidos que podem ser tecidos-alvo, tecidos de armazenamento e tecidos de metabolização, por exemplo. Aqui a gente tem aquele mesmo esquema que a gente viu inicialmente. Então agora a gente já passou pelo processo de absorção, então a gente vai se concentrar com o fármaco neste compartimento que a gente chama de compartimento central. Esse compartimento central a gente pode entender como a circulação sistêmica, é o sangue que está circulando por todo o meu organismo. E o fármaco está livre, está ali naquela circulação. E agora ele precisa ser distribuído tanto para o local de ação terapêutica, reservatórios teciduais, locais de ação inesperada. Isso aqui é onde a gente vai encontrar efeitos colaterais. A gente também vai ter a distribuição para tecidos onde vai acontecer o metabolismo de fármacos. A distribuição de fármacos, como a gente viu, vai depender da absorção. Então, se eu tenho aqui uma dose oral, o medicamento vai chegar até o estômago, vai chegar até o intestino, onde vai ser absorvido e vai então para a corrente sanguínea mesentérica, passar pelo fígado e efeitos de primeira passagem e então para a circulação sistêmica. Eu posso também ter uma dose sendo aplicada por via intravenosa, através de uma injeção em um vaso sanguíneo. Dessa forma, eu já tenho o fármaco diretamente na minha circulação geral. E a partir daí, eu tenho, com o auxílio do coração, esse sangue circulando e tendo a possibilidade de ser distribuído para vários tipos de órgãos, como por exemplo, pulmão, rins e outros tecidos também.
Como a gente viu nessa figura anterior, a circulação ou a perfusão sanguínea ela é muito importante para o processo de distribuição. Então, quanto mais perfundido determinado órgão, como por exemplo o rim, maior concentração, maior quantidade de sangue ele vai receber. E quanto maior quantidade de sangue ele recebe, maior quantidade de fármaco ele vai receber também. Então a gente percebe aí que os rins são órgãos que, por serem responsáveis pela filtração de todo o fluido que circula no nosso organismo, eles são órgãos muito perfundidos. Isso faz com que qualquer fármaco que seja administrado também seja levado em grandes concentrações para o rim. E, consequentemente, a gente tem como rim um dos principais órgãos de excreção de fármacos, como a gente vai ver mais lá na frente. Já órgãos como, por exemplo, o tecido adiposo, que tem uma baixa perfusão sanguínea, eles têm capacidade de receber menor quantidade de fármaco. Por outro lado, por ter também uma baixa perfusão, uma vez esse fármaco estando em contato com o tecido adiposo e ali ele se ligando, ele também tem maior dificuldade de se deslocar dali de volta para a corrente sanguínea e, consequentemente, de ser eliminado. Então a gente vai ver mais para frente que o tecido adiposo é um dos principais tecidos que a gente chama de tecidos de reservatório. Esse tecido reservatório é exatamente porque substâncias lipofílicas, ou seja, substâncias com características gordurosas, têm capacidade de se ligar a esse tecido adiposo mais facilmente, mas tem dificuldade de se desprender desse mesmo tecido adiposo, exatamente por causa da baixa perfusão sanguínea que ele dispõe. Bom, a distribuição de fármacos ela acontece, mas ela não é tão simples assim quanto a gente imagina. No sangue, a gente não tem simplesmente um líquido isento de qualquer outro tipo de substância. Muito pelo contrário, o sangue é um líquido bastante complexo, né? E dentro desse líquido, que é o nosso sangue, a gente tem determinadas proteínas, que aqui são representadas por esta figura e esta figura aqui. Essas proteínas, elas são chamadas as proteínas plasmáticas. A principal das proteínas plasmáticas é a albumina. Então a gente tem que o fármaco vai ser absorvido. Aqui a gente tem essa bolinha verde, essas bolinhas amarelas sendo representadas aí por moléculas de 2 fármacos diferentes. E a gente tem que esse fármaco está na corrente sanguínea e tem capacidade de ser distribuído para os tecidos, como é nesse caso aqui, quando eles estão na sua forma livre, como eles não estão ligados a nenhum tipo de outra molécula. Muito bem. Só que dentro da circulação sanguínea existem as proteínas, como a gente viu. E essas proteínas, elas se ligam ao fármaco, ou o fármaco se liga a essas proteínas. Isso faz com que sejam formados complexos. Esses complexos fármaco-proteína fazem com que o fármaco não consiga ser absorvido, já que esse complexo aqui ele se torna grande demais para atravessar estas fenestras que existem na membrana endotelial do vaso, permitindo com que os fármacos atravessem essa membrana e atinjam os tecidos alvos. Lembrando que esses processos aqui a gente vai ver agora de uma forma geral, mas a gente vai entrar em detalhes durante todo o decorrer do nosso curso. Aqui a gente tem que entender que o fármaco ele não circula sozinho no organismo.
ele vai circular juntamente com as proteínas plasmáticas. Sabendo disso, ele pode estar num equilíbrio em que ele está ligado à proteína plasmática ou livre, que a gente chama de fármaco livre. A única forma de fármaco que consegue ser distribuída é o fármaco na sua forma livre, sua forma não ligada, também chamada assim. Então a gente tem aqui a quantidade de fármaco que se liga às proteínas vai depender de 3 fatores: a concentração de fármaco livre, a concentração de proteínas e uma propriedade que chama afinidade do fármaco pelas proteínas. Então, como quase tudo na química, a gente vai ter um equilíbrio aqui também. Então, fármaco livre, local de ligação da proteína e o complexo de ligação entre fármaco e proteína. Vale a pena a gente já fazer uma observação nesse momento para a distribuição quando a gente fala de pediatria. Na verdade, toda a farmacologia, quando a gente vai falar de pediatria, ela tem particularidades muito grandes, principalmente em relação à farmacocinética, exatamente a distribuição sendo um dos pilares para que isso aconteça. A distribuição vai acontecer de forma diferente porque a distribuição de líquido no corpo da criança é diferente do adulto. A distribuição de tecido adiposo e músculo esquelético é diferente entre a criança e o adulto. A gente tem, além de albumina e ácido glicoproteína, a gente também tem bilirrubina nas proteínas plasmáticas da criança. E além de que os tecidos eles têm composições um pouco mais diferenciadas do que no adulto. Além disso, existem mais algumas particularidades a respeito da distribuição, como por exemplo, alguns sítios especiais que a gente chama. Talvez vocês já se lembrem de ter visto falar em outras disciplinas da barreira placentária e da barreira hematoencefálica. Além disso, a gente também tem a distribuição de fármacos no leite materno, nas glândulas mamárias. Então, quando eu administro um medicamento, ele vai para a minha circulação sistêmica, mas quando ele chega em determinados tecidos, como na barreira hematoencefálica, na barreira placentária e na glândula mamária, ele pode ou não atravessar essas membranas, pode ou não ser secretado para essas regiões. E isso vai depender das características de cada fármaco e em conjunto com as características de cada região que a gente está falando. Por isso é importante que para cada fármaco a gente observe as características específicas para a gente saber. Tem risco para a gestante? Tem risco para o sistema nervoso central? Tem risco para o lactante? A barreira hematoencefálica ela funciona como uma proteção para diversas substâncias. A gente tem aí o nosso sistema nervoso central como sendo um órgão bastante sensível e importante para a nossa sobrevivência. Então, a gente tem desenvolvido nesta região uma barreira que limita as substâncias que conseguem atravessar essa barreira ou não. Em geral, substâncias que são mais lipofílicas e que são moléculas menores têm maior capacidade de atravessar a barreira hematoencefálica. Já moléculas hidrofílicas e moléculas de tamanho maior têm dificuldade de atravessar a barreira hematoencefálica. Aqui a gente tem exatamente essas estruturas mostrando como funciona a barreira hematoencefálica. Uma estrutura de células de fígado
como um exemplo de uma célula comum, a gente observa que existem fenestras entre essas células endoteliais que permitem a passagem, de certa forma, de alguns tipos de substâncias. Já na estrutura de um capilar cerebral, que a gente chama de barreira hematoencefálica, essa junção entre as células endoteliais ela é muito mais justa, ela é muito mais firme, impedindo assim de que qualquer molécula atravesse essa membrana facilmente. Como a gente falou, substâncias que penetram o sistema nervoso central vão ser drogas apolares, que são então lipossolúveis, de tamanho molecular reduzido, como por exemplo o álcool, que é o etanol, e consequentemente elevado coeficiente de partição. É aquele gráfico, aquela figura que a gente viu lá no início. Eu tenho aqui alto coeficiente de partição, moléculas de tamanho molecular pequeno, e isso vai dar uma maior capacidade de absorção para essa molécula. A mesma coisa acontece com a barreira placentária. A gente vai ter vasos sanguíneos do feto que são revestidos por uma única camada de células, e essa camada de células ela permite, em geral, que quase toda a substância atravesse essa membrana. Então, a barreira placentária, na verdade, ela não acaba sendo uma barreira de fato. Ela acaba permitindo a penetração da maioria dos fármacos. Então, é importante que haja essa advertência para a administração de fármacos para gestantes em geral. Outro fator que está ligado aqui à distribuição do fármaco é exatamente o efeito de reservatório. O armazenamento das drogas. Isso acontece quando um fármaco ele se liga a tecidos, elementos teciduais. A gente tem como os principais tecidos envolvidos no armazenamento de drogas o tecido ósseo e o tecido adiposo. Vão sendo formados depósitos, ou seja, o fármaco ele vai se acumulando nestes tecidos, e isso faz com que, mesmo depois de o paciente parar de tomar o medicamento, eu continuo observando efeitos desse medicamento a longo prazo. Por quê? O que acontece? É como se eu estivesse utilizando uma espécie de um implante. Vocês já viram aquele implante que é de hormônio que é implantado sobre a pele, e aí ele vai liberando lentamente por um longo período uma quantidade de hormônio. É mais ou menos isso que está acontecendo quando a gente tem um tecido que funcionou como armazenamento, um tecido de depósito de uma droga. Ele tem aquela droga armazenada, e a partir do momento que essas concentrações da droga diminuem no sangue, ele começa a liberar de forma lenta e contínua essa droga. Isso é importante para vários tipos de medicamentos que têm tendência a armazenamento em tecido adiposo. Também é muito importante em pessoas que estão passando pelo processo de emagrecimento e em farmacoterapia, com fármacos que produzem efeito de depósito. Como a pessoa está consumindo maior quantidade de tecido adiposo no processo de emagrecimento, ela também vai acabar liberando maior quantidade de fármaco que está no depósito do tecido adiposo. Aqui a gente já falou algumas consequências da formação do depósito. Por exemplo, a manutenção das concentrações plasmáticas, a redução das concentrações plasmáticas iniciais podem acontecer, mas eu tenho então, porque esse tecido a droga vai sendo depositada no tecido e não permanece no plasma, e o principal deles é o prolongamento da ação desse fármaco. A terceira etapa do processo farmacocinético
é conhecido como metabolismo ou biotransformação. Nessa etapa, o fármaco ele passa por uma transformação química dentro do organismo da gente. Então a gente tem aqui novamente aquele esquema que mostra o processo de absorção, ele foi distribuído por todo o organismo e agora ele está numa etapa em que ele foi distribuído para tecidos capazes de produzir a biotransformação ou metabolismo. A biotransformação de fármacos vai acontecer através de processos enzimáticos e também outros processos químicos dentro do organismo. O objetivo primordial da biotransformação é eliminar substâncias estranhas ao organismo. Quando a gente administra um fármaco ou alguma outra substância, como carcinógenos, venenos, pesticidas, nosso organismo ele quer se livrar daquela substância estranha. E isso ele vai fazer através das reações de biotransformação, as reações de metabolismo. O principal órgão responsável pelas reações de metabolismo vai ser o fígado. Através de um conjunto de enzimas especiais que são conhecidas pelo nome de citocromo P450. O citocromo P450 é uma superfamília de enzimas que são responsáveis por diversas reações metabólicas dentro do nosso organismo. Essas reações realizadas pelo fígado, pelo citocromo CP450, elas podem fazer com que surjam substâncias inativas, que é principalmente o efeito desejado pelo organismo, ou também pode acontecer de, durante essa metabolização, dessa biotransformação, aparecer substâncias ou metabólitos ativos. Então a gente tem aqui esse esquema aqui do metabolismo, da biotransformação. Pode acontecer a inativação, pode acontecer a ativação de uma determinada molécula ou então a potenciação de uma determinada substância. O principal órgão responsável pela biotransformação é sem dúvida o fígado. No entanto, não se esqueçam que essa biotransformação ou a metabolismo pode acontecer em outros órgãos também, como por exemplo pulmões, rins, glândulas e outros órgãos, inclusive até na própria circulação sanguínea a gente tem enzimas responsáveis por metabolizar ou biotransformar substâncias. Então a gente tem aqui que em geral o metabolismo vai buscar transformar um fármaco que seja mais lipossolúvel em uma substância que seja hidrossolúvel para que seja fácil de ser excretado, principalmente pelo órgão excretor, que é o rim. Dentro das reações de biotransformação que vão ser observadas nesse processo, a gente tem reações químicas do tipo oxidação, reações do tipo redução, hidrólise e conjugação. Essas três primeiras reações são conhecidas por reações de primeira fase, reações do tipo catabólicas, e a reação de conjugação, reações de segunda fase, reações do tipo anabólicas. Aqui a gente vai ver com mais detalhes essas reações. Então a gente tem aqui o término da ação de uma substância pode então aqui a gente tem que o desfecho do processo da biotransformação pode terminar como a finalização da ação de uma substância, e aí ela vai inativar um determinado composto ou detoxificar um determinado composto. A gente pode ter aí a facilitação da excreção, como a gente falou mais cedo, formar produtos mais polares ou formar
produtos menos lipossolúveis, que na verdade acaba sendo a mesma coisa aqui, né? Também a gente pode ter uma terceira opção, que é a ativação de determinadas substâncias. Então eu tenho algumas drogas, alguns fármacos que são administrados na sua forma inativa, e aí com a biotransformação eles são ativados. Isso pode fazer também alteração no perfil farmacocinético e também a produção de metabólitos ativos, ou seja, uma substância inicialmente não é ativa, mas a substância que deriva dela acaba sendo ativa e daí ela vai produzir efeito farmacológico, efeito que a gente deseja. A biotransformação pode envolver duas etapas, né? Como a gente falou, o fármaco vai entrar no processo de metabolismo, vai passar pelas reações de fase 1, em que ele vai poder ser ativado, inalterado ou inativado. Essas reações de fase 1 correspondem às reações de oxidação, redução e hidrólise. E a gente tem as reações de fase 2, em que o fármaco ele é, em geral, inativado e então a gente tem a produção de conjugados que vão ser levados para a excreção final. Como eu falei, as reações de fase 1 são catabólicas, ou seja, elas quebram, reduzem o tamanho da molécula. Elas são, em geral, aí, as reações de oxidação, redução e hidrólise. E as reações de fase 2 são anabólicas, ou seja, elas aumentam o tamanho da molécula. São reações de síntese. E aqui a gente tem a conjugação, geralmente, de porções mais hidrofílicas, as moléculas hidrofílicas. Isso vai resultar em compostos que são mais facilmente eliminados. Muito bem. E esse fármaco ele permanece dentro do organismo da gente por um tempo. E aí a gente vem um conceito que é importante, que é chamado de meia-vida plasmática. O que é a meia-vida plasmática? A meia-vida plasmática ela pode ser entendida como o tempo necessário para que a quantidade original da dose reduza a metade. Então tinha aqui uma dose de 2 e passado um tempo eu vou ter uma dose de tamanho 1. Esse tempo que leva entre essa transformação é o que a gente vai chamar de meia-vida plasmática. A quarta etapa do processo farmacocinético é a etapa de excreção. Como a gente viu, passamos pelo processo de absorção, distribuição para o compartimento central. O fármaco foi distribuído para tecidos em que ele podia passar pelo processo de metabolismo ou biotransformação. E agora ele volta para a circulação central e vai ser enviado para o processo de excreção. O processo de eliminação da droga vai acontecer dependendo também das características de hidrofilicidade e lipofilicidade da droga, do fármaco. Então a gente tem aqui, mais simplificadamente, primeiro, drogas do tipo hidrofílicas. Elas são absorvidas, vão estar na circulação sanguínea aqui, o coração vai bombear esse fármaco, essa droga aqui, diretamente para a circulação sanguínea aqui. E como ele é de característica hidrofílica, ele vai ser facilmente eliminado pelo sistema renal, que consegue eliminar substâncias hidrofílicas facilmente. Já substâncias com características lipofílicas vão ser administradas, vão ser absorvidas e vão permanecer na minha circulação de forma cumulativa. Se eu não tiver aqui um processo de biotransformação no fígado
para uma substância mais hidrofílica, a minha substância lipofílica vai ficar circulando de forma perpétua no meu organismo, não conseguindo ser eliminada pelo sistema renal, por exemplo. Já quando eu tenho uma droga lipofílica em que eu tenho um processo de conversão hepática lento, isso vai acontecer da seguinte forma: o fármaco vai ser absorvido, vai passar por um processo de biotransformação parcial, e esse processo vai fazer com que parte da droga seja eliminada a cada tempo. E isso vai acontecendo até que essa droga seja eliminada totalmente. Como o processo é lento, isso pode demorar bastante tempo. Já quando eu tenho uma droga que é lipofílica, mas eu tenho um processo de metabolismo muito rápido e completo, eu tenho a absorção de uma droga que vai passar pelo processo de biotransformação e ela vai ser completamente biotransformada em uma droga lipofílica e, consequentemente, facilmente eliminada também. Então, o processo de excreção vai estar envolvendo aí os processos de excreção já naturais no nosso organismo. Vai depender dos processos de funcionamento correto do rim, por exemplo, em que vai ter que ter uma filtração glomerular correta, secreção tubular ativa e reabsorção tubular passiva, tudo isso funcionando de forma adequada. Também a gente pode ter excreção através do trato biliar e das fezes. Os fármacos em geral têm menor extensão de eliminação através dessa via de trato biliar e fezes, mas pode acontecer também. Como por exemplo, a via pulmonar, através de secreções de saliva, leite e suor e outros fluidos corporais, por exemplo. Bom, e a aplicação da farmacocinética desses conceitos que a gente viu de absorção, distribuição, metabolismo e excreção vão estar envolvidos na farmacoterapia. Então eu preciso entender alguns conceitos na farmacoterapia e aplicar meus conhecimentos de farmacocinética para compreender o que está acontecendo. Por exemplo, tempo de latência, pico de ação, duração de ação de um fármaco. Então vamos lá. O que é cada um desses termos que a gente acabou de listar aqui? A latência, o tempo de latência, vai ser o intervalo de tempo que leva entre a aplicação do medicamento e o início do efeito. Isso vai depender tanto da velocidade de distribuição do fármaco, a localização do sítio-alvo, como também a via de administração, a forma farmacêutica que foi aplicada. Já o pico de ação corresponde à concentração máxima atingida na circulação sanguínea. Então a gente tem aqui a aplicação de um medicamento em que eu tenho a concentração nula e depois de um determinado tempo ele atinge essa concentração máxima. Essa concentração máxima é o que eu chamo de pico. Depois do pico eu tenho a fase que a gente chama de declínio. Então a gente tem que entender que o pico e esse declínio são importantes para entender o mecanismo de distribuição do fármaco e aplicação de doses subsequentes, quando necessário manter concentrações plasmáticas relativamente constantes dentro de um tratamento farmacoterapêutico. Então aqui a gente tem a duração do efeito ou duração da ação, é o intervalo de tempo entre o momento em que inicia o efeito e que termina esse efeito. Vai depender da velocidade do processo de eliminação e distribuição. E após esse efeito, após esse tempo,
o efeito desaparece. Então a gente tem aqui, ó, esse intervalo, essa janelinha aqui, que temos o efeito observado. Antes desse intervalo não há efeito, porque eu estou abaixo da janela terapêutica, abaixo da concentração terapêutica mínima. E o mesmo acontece depois do tempo de duração de efeito, em que já ultrapassamos também a janela aqui de tempo de ação. Nesta figura aqui, nós temos que observar exatamente que a gente tem aqui a concentração de efeito tóxico e a concentração de efeito terapêutico mínimo. Então, acima disso, efeito tóxico, abaixo disso, sem efeito desejado. Vão ter alguns fatores que podem influenciar parâmetros farmacocinéticos. Fatores como, por exemplo, a interação de outras substâncias químicas. Essas substâncias químicas podem ser decorrentes da farmacoterapia, da ingestão de álcool, outras drogas, como tabagismo, até mesmo condições de nutrição. E aqui a gente fala de nutrição relacionado tanto aos macronutrientes quanto aos micronutrientes, podem influenciar a farmacocinética também. Fatores etários, como a gente conhece, além da composição corporal de idosos e crianças ser distinta, por exemplo, de adultos jovens, a gente também tem que a capacidade metabólica destes grupos também é diferenciada em relação ao grupo de adultos jovens que poderia ser inserido aqui no meio desses dois. Por isso que muitas vezes os fármacos são testados inicialmente no grupo de adultos jovens primeiro. Depois eles expandem a pesquisa de ação desses fármacos para idosos, para crianças e outros grupos especiais. Há também fatores particulares de cada indivíduo, que a gente pode dizer aí como fatores genéticos, por exemplo. Então a gente pode ter uma determinada prescrição sendo introduzida para diferentes pacientes doentes. Cada um deles, apesar de eu estar aplicando a mesma prescrição, pode ter uma reação diferente. Eu posso ter o paciente número 1 aqui que fica curado com essa prescrição. Eu posso ter o paciente número 2 que não tem uma reação adequada, pode não ter ficado curado. E eu posso ter ainda o paciente número 3 que tem uma reação tóxica, por exemplo. E ele pode até desenvolver um problema maior do que o que ele estava buscando tratar. Esses fatores genéticos estão ligados a mutações nos nossos genes. Então a gente tem aqui uma sequência de genes e uma simples mudança em uma base nitrogenada aqui pode ser suficiente para causar esse tipo de alteração e mudar completamente a sensibilidade de determinados indivíduos para determinados fármacos. Nesse gráfico a gente tem um resumo da farmacocinética. Então a gente vê aí que, seguindo aqui os números, acontece a primeira administração da droga, pode ser uma droga aí sendo administrada por via oral, intravenosa, intraperitoneal, subcutânea, intramuscular, via inalatória, e vai passar pelo processo de absorção e distribuição. Então o fármaco precisa atravessar as membranas, seja essas membranas gastrointestinais, do peritônio, da pele, dos músculos, dos pulmões. Após essa absorção, a gente vai então pro sistema circulatório central, plasma sanguíneo. Aqui a gente pode observar que fármacos vão se ligar a proteínas e vão permanecer na circulação sanguínea central, ou vão estar livres, fármacos na sua forma livre, não ligada.
e quando ele está na sua forma não ligada, ele vai estar disponível para ser distribuído para os tecidos alvos, para depósitos inativos como gordura e ossos. Ele vai poder ir para o fígado, onde vai sofrer metabolização e inativação, e depois ele vai retornar para o sistema circulatório central e ter a possibilidade de ser excretado através de intestinos, rins, pulmões, suor e outras glândulas também. Então a excreção vai acontecer através tanto de fezes, urinas, suor, vapor de água, saliva e outras secreções corporais também. Muito bem, pessoal. Nesta segunda etapa da aula introdutória, nós vimos alguns conceitos muito importantes da farmacocinética. Na próxima etapa, nós veremos conceitos importantes da farmacodinâmica para encerrar essa primeira etapa introdutória da farmacologia com vocês. Então, espero vocês na próxima etapa das nossas aulas introdutórias de farmacocinética.